Olá, aventureiro. Seja bem-vindo a Kalinshan, o coração pulsante do sudoeste de Faerûn, onde o luxo e a decadência caminham lado a lado sob o sol escaldante. Aqui, palácios dourados escondem intrigas perigosas, enquanto os mercados fervilham com riquezas exóticas e segredos sussurrados. Esta terra, moldada por gênios e uma história de glórias e tragédias, desafia aventureiros com promessas de tesouros inigualáveis e perigos insondáveis. Em Kalinshan, cada sopro de vento carrega uma lenda, cada sombra pode ocultar um pacto sombrio, e cada passo é um convite ao desconhecido. Você está pronto para descobrir o que este reino milenar guarda? Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Kalinshan é uma terra de contrastes vibrantes, onde o deserto se encontra com o oceano e a magia permeia cada aspecto da vida cotidiana. Localizada no sudoeste de Faerûn, a nação é dominada pelo vasto deserto de Kalin. Porto Kalin, sua capital, é uma metrópole pulsante e caótica, lar do imperador Sil-Pasha Halan el-Pesarhal e de uma elite de pachás, nobres cuja riqueza e poder moldam o destino da nação. Outras cidades notáveis como Memnon e Shamadar complementam o mosaico cultural e econômico deste reino fascinante. Os Kalishitas, como se autodenominam com orgulho, carregam uma herança rica e diversa. Contudo, chamar alguém de Kalimita é um insulto grave, uma afronta ao espírito altivo de um povo que se considera herdeiro legítimo das terras ao sul e oeste do Mar das Estrelas Cadentes. Essa crença de superioridade se reflete em sua visão das culturas do norte, que consideram bárbaras e transitórias. Mesmo assim, os Kalishitas mantêm relações comerciais intensas com essas regiões, especialmente com potências como Águas Profundas. Histórias e mitos são a essência da alma Kalishita, transmitindo lições e valores através das gerações. Contos como as histórias da fundação e o mito do nascimento da moeda não apenas preservam a memória de um passado glorioso, mas também reforçam a identidade cultural. Nunca confie no contador de histórias, mas sempre confie na história, diz um provérbio local encapsulando a reverência pela tradição oral. O comércio é o coração pulsante de Kalinshan, das reluzentes esmeraldas verdes, vendidas até terras distantes, como o Portão de Baldur, aos mercados exóticos de especiarias e itens mágicos. O reino prospera como um ponto de conexão mercantil de Faerûn, porém o brilho do ouro esconde uma sombra, a escravidão. Uma prática profundamente enraizada na história da nação, desde trabalhos árduos em minas até os luxuosos haréns dos ricos. Os escravos ocupam diversas funções, refletindo o rígido sistema de classes. Entre eles, os mamelucos, soldados escravos, destacaram-se ao abolir a escravidão após a queda do Império Shun, marcando um capítulo de resistência e transformação. Kalinshan, com sua mistura de opulência, mistério e desafios, é um retrato de Faerûn em sua forma mais intrigante, onde a luta pelo poder, o fascínio pela magia e a riqueza cultural criam um cenário irresistível para aventureiros e mercadores. A economia, movida pelo comércio vibrante, convive com uma sociedade profundamente marcada por desigualdades. Em uma cultura que valoriza tanto o luxo quanto a habilidade mágica, os Kalishitas se destacam por suas características únicas. Geralmente baixos, de pele, cabelos e olhos escuros, eles carregam o legado de um passado entrelaçado com os gênios que outrora dominaram a região. A influência desses seres ainda ressoa, com os Genasi, representando metade da população nos anos de 1400, após o cômputo dos vales, vivendo tanto como escravos quanto cidadãos livres, e habilidades mágicas sendo vistas como sinais de linhagens especiais. O status em Kalinshan não é medido apenas pela riqueza, mas pela capacidade de desfrutá-la. O sistema de classes é rígido, mantendo muitos presos à posição em que nasceram, enquanto aventureiros e comerciantes audaciosos buscam escapar dessas limitações. Mulheres raramente são tratadas como iguais, exceto nas sombras do comércio clandestino, onde podem prosperar. A política, por sua vez, é governada por uma hierarquia liderada pelo Sil-Pasha em Porto Kalin, apoiado por uma rede de líderes locais e figuras influentes, como magos poderosos e militares.
A liberdade religiosa é uma marca da cultura calixita, refletindo sua diversidade e complexidade. Deuses como Azuf, patrono da magia, e Timora, deusa da sorte, são amplamente venerados, enquanto Sheres, deusa do prazer, é celebrada com festivais luxuosos que simbolizam a indulgência da elite. A veneração de entidades elementais, como Djinns e Ifrit, também desempenha um papel crucial, influenciando a cultura e as decisões políticas por meio de templos imponentes e pactos mágicos. As cidades de Kalinshan são centros dinâmicos de comércio, cultura e intriga. De Porto Kalin, o coração pulsante do reino, a lugares como Memnon e Almraven, cada uma reflete um pedaço do caleidoscópio que é esta terra. Governadas por vizires e nobres, essas metrópoles combinam tradição e modernidade, servindo como palcos para os dramas de poder e ambição que definem Kalinshan. Essa terra não é apenas um reino de contrastes. É um lugar onde riqueza, magia e mistério convergem, criando um cenário ideal para aqueles que buscam fortuna ou aventura. Em Kalinshan, cada esquina guarda um segredo e cada aliança tem um preço, tornando-a um dos destinos mais intrigantes de Faerûn. Sendo um reino repleto de cidades únicas, cada uma com sua própria história e identidade marcante, que refletem a complexidade cultural e política da região. Almraven, fundada em 5521 antes do Cômputo dos Vales, é um antigo centro de estudos mágicos e construção naval, que resistiu à praga mágica e manteve sua relevância ao longo dos séculos. Já Porto Kalin, a vibrante capital, é um vasto mosaico de histórias e caos, com seu porto natural e arquitetura que mescla o antigo e o moderno, sendo o palco de lendas como Artemis Entreri e Drizzt Do'Urden. Keltar, no limite do deserto de Kalin, destaca-se pelos canais que cortam seus distritos, movendo moinhos e purificando o ar, enquanto seus campos férteis sustentam a cidade. Manshaka, por outro lado, é sinônimo de decadência e entretenimento, com suas arenas de sangue e economia centradas em jogos de azar e atividades ilícitas. Memnon, um porto de comércio na foz do rio Aegis, carrega a aura de sua origem como capital do reino Ifrit, com guildas organizadas e histórias envolventes. Shamedar, antes uma cidade fantasma, tornou-se um polo religioso e político, embora ainda abrigue um submundo dominado por famílias criminosas. A luxuosa Suldofor, conhecida como Cidade Dourada, combina moda extravagante e uma economia próspera, funcionando quase como uma cidade-estado independente sob o governo da sacerdotisa Dairaneta Dorlo. No extremo sudoeste, Tashbur é o coração da marinha calixita, com estaleiros estratégicos e distritos que refletem seu passado naval. Por fim, Volodamp, erguida sobre um penhasco, combina a beleza de suas estátuas históricas e a fama de seus joalheiros com a ameaça de ataques de criaturas do Pântano da Aranha, criando um contraste intrigante entre comércio florescente e perigos ocultos. Cada cidade é um microcosmo da diversidade e riqueza de Kalinshan, compondo um cenário tão fascinante quanto desafiador. Cada elemento da geografia carrega histórias, mistérios e perigos únicos. Desde as vastas dunas do deserto de Kalin até as exuberantes montanhas da Marcha, passando por florestas densas, pântanos enigmáticos e mares reluzentes. Suas paisagens são palcos de aventuras e desafios para aqueles que ousam explorá-las. As montanhas da Marcha, na fronteira norte com Tefir, abrigaram o lendário reino anão de Alto Xanatar, agora perdido sob vales escondidos e picos elevados, como o Monte Gommat, que chega a 2.600 metros. Durante os verões sufocantes, as colinas dessas montanhas oferecem refúgio à elite calixita, enquanto seus rios, como o Aegis e o Kalin, fertilizam as planícies e sustentam a vida das terras mais áridas. Esses rios, ricos em peixes, também são rotas de transporte, embora o medo das ruínas de Shonak, ao longo do Aegis, reduza o tráfego. O deserto de Kalin domina o oeste de Kalinshan, um ambiente inóspito e mágico onde fenômenos como a respiração de Kalin criam tempestades de areia e o crepitar de Memnon provoca terremotos. A vida adaptada ao deserto inclui desde pequenos roedores e répteis até os temíveis vermes púrpura, que vivem em grupos sob as areias. Entre as plantas resistentes, o cacto Kalin se destaca,
fornecendo alimento e água para os habitantes locais. Nas costas do Mar Reluzente, o clima ameno e as águas cristalinas fazem deste mar um centro vital de comércio e navegação. As rochas cantantes, pequenas ilhas ao oeste de Kalinshan, intrigam marinheiros com seus cânticos misteriosos, que cessam ao se aproximar demais. Apesar da detecção de traços mágicos, a origem desses sons permanece um enigma, envolto em lendas e superstições que alimentam a imaginação dos aventureiros. Os rios de Kalinshan são fundamentais para a vida e a prosperidade no reino. O rio Kalin, o maior, nasce nas Montanhas da Marcha e deságua em Porto Kalin, sustentando a agricultura e o comércio. O rio Aegis, na fronteira com Tefir, serve como rota comercial, embora cercado por lendas de Shonek, antiga capital do Império Shun, na fronteira entre Kalinshan e Tefir, e reivindicada por ambos. Já o rio congelado atravessa as planícies férteis de Shamadar, até o Mar Reluzente. Esses cursos d'água são essenciais em um território árido, garantindo recursos e conectividade. A floresta de Mir, que cobre parte das Montanhas da Marcha, é um ambiente quente e abafado, com árvores altíssimas e raízes profundas, que desafiam as condições áridas. Sua fauna é diversa, indo de raposas e esquilos a criaturas perigosas como dragões verdes, aranhas gigantes e kobolds. Já o Pântano da Aranha, no sudoeste, era um ambiente maligno governado pelo demônio Zanasso, até se transformar, em 1479 após o Cômputo dos Vales, na planície da Aranha de Pedra. A área agora abriga criaturas elementais, resultado de uma transformação misteriosa. Outro ponto que desperta curiosidade é a Tumba do Astrônomo, um relicário perdido no deserto de Kalin, que guarda segredos de um gênio contemporâneo de Kalin. Lendas dizem que este local esconde conhecimentos ancestrais e riquezas incalculáveis. Monrat Vitesh Mir, no norte, é um vasto complexo de ruínas do antigo Império Shun, onde catacumbas subterrâneas abrigam armadilhas mortais e criaturas como demônios e liches, protegendo tesouros lendários. Atraídos por essas riquezas, aventureiros enfrentam não apenas monstros, mas também a hostilidade dos Drow que patrulham as profundezas. O clima de Kalinshan é predominantemente quente e seco, marcado por verões escaldantes e invernos amenos. No deserto de Kalin, as temperaturas atingem extremos, com dias abrasadores e noites geladas, enquanto as montanhas oferecem um clima mais temperado, com neve rara em altitudes elevadas. Nas áreas costeiras, as brisas marítimas suavizam o calor, tornando o clima mais suportável. Tempestades de areia são comuns no deserto, frequentemente provocadas por fenômenos mágicos. A fauna de Kalinshan é tão diversa quanto suas paisagens. No deserto, pequenos roedores, répteis e vermes púrpura adaptados ao ambiente árido prosperam, enquanto nos oásis aparecem aves de rapina e abutres. As Montanhas da Marcha são refúgio para falcões verdes e wyverns, que caçam cabras montesas. Na floresta de Mir, onças pardas, javalis e estirges habitam em meio à vegetação densa, criando um ecossistema vibrante mas perigoso. A flora é igualmente resiliente, com espécies adaptadas às condições extremas de Kalinshan. No deserto, cactos Kalin fornecem sustento para animais e água para viajantes, enquanto nas montanhas predominam coníferas, incluindo árvores imponentes com raízes profundas que buscam água no subsolo. A floresta de Mir é densa e rica, com pinheiros altos que produzem pinhas lendárias e arbustos que formam um subbosque vibrante, contrastando com o árido deserto vizinho. Kalinshan é uma das civilizações mais antigas e fascinantes dos Reinos Esquecidos, com uma história que remonta a mais de 9.000 anos. Em suas origens, a imensa floresta de Keltormir dominava a região, servindo de palco para batalhas épicas entre elfos e gigantes. Enquanto isso, anões criavam o reino subterrâneo de Xanatar Profunda, e humanos primitivos se espalhavam pela área. A chegada dos Gen, em 7.800 antes do Cômputo dos Vales, mudou drasticamente a paisagem. Esses seres elementais, vindos de Zakara ou do plano elemental do ar, fundaram o Império de Kalin, que devastou as florestas e derrubou dragões e gigantes, para estabelecer seu domínio sob a liderança do nobre Jin Kalin. Porém, o caminho até a consolidação do Império foi turbulento. Em 7.790, antes do Cômputo dos Vales, Porto Kalin foi destruída por dragões,
mas Kalin reergueu a cidade e iniciou guerras contra os Marids rebeldes, afundando a cidade de Adjutal no mar. A relativa paz foi abalada em 6800 antes do Cômodo dos Vales, com a chegada do Ifrit Memnon, que fundou o reino de Memnonar, ao norte do rio Aeges. Séculos de coexistência tensa culminaram na Primeira Era do Fogo Celeste, um conflito de 400 anos que devastou a região e criou o deserto de Kalin. A guerra só terminou com a intervenção dos Elfos, que aprisionaram Kalin e Memnon no lendário cristal Kalin Memnon em 6100 antes do Cômodo dos Vales, encerrando o ciclo de destruição. Após a expulsão dos Gênios, em 6060 antes do Cômodo dos Vales, Khorramshan emergiu como uma nova nação humana, unificando os territórios fragmentados sob o comando de Khorram, o Guerreiro. Porto Kalin foi reconstruída e a região entrou em um período de expansão comercial, mediando trocas entre os grandes poderes do norte e do sul. Entretanto, disputas dinásticas, doenças e conflitos com impérios como Jamdeth marcaram os primeiros séculos de Kalinshan, que adotou esse nome após sua união com a nação de Mir. Mesmo enfrentando adversidades, a civilização Kalishita manteve sua influência, moldada por seu comércio vibrante e sua resistência às constantes ameaças. Conforme Kalinshan expandia sua influência, os Bakaus Tavir, governantes teocráticos da nação de Khorramshan, emergiram como líderes expansionistas, determinados a erradicar os anões e consolidar o domínio sobre Alta Xanatar, que foi abandonada por volta de 2600 antes do Cômodo dos Vales. Contudo, a resistência dos Elfos das Florestas do Norte e a chegada dos observadores às montanhas Alimir barraram suas ambições. A crescente veneração dos gênios transformou Kalinshan em uma terra de artes e magia, mas também em um cenário de conflitos constantes. Durante esse período, o dragão Ilvrasalizar, conhecido como o Dragão Rosa, tomou o trono e governou por mais de um século antes de ser derrotado. Seu assassinato, entretanto, mergulhou o reino em caos, com guerras envolvendo elfos e observadores, resultando na perda de territórios ao norte. A ofensiva dos observadores trouxe hordas de goblins e ogros, que devastaram as cidades de Kalinshan, mas os sacerdotes guerreiros Drakon repeliram os invasores e aboliram a tirania dos Bakaus. Embora uma paz breve tenha seguido, os observadores retornaram com vingança, encontrando desta vez uma nação melhor preparada. Mesmo assim, tensões internas entre militares e comerciantes, agravadas por surtos de pragas, limitaram as ambições expansionistas do reino. Por volta de 900 antes do Cômodo dos Vales, avanços como o uso de navios de madeira e armas de ferro deram a Kalinshan vantagem sobre seus vizinhos, permitindo a exploração de terras como Shult e Tashalar. No entanto, os ataques dos Droll de Umbra Eterna, durante as guerras noturnas, desviaram recursos militares, incentivando rebeliões e movimentos pela independência, especialmente em regiões como Tefir e Yud-Khazar. Apesar das adversidades, Kalinshan manteve seu espírito expansionista, erguendo cidades na margem ocidental do Lago do Vapor. No entanto, conflitos com Jamdeth frustraram avanços para o leste. A devastadora peste do Império em 375 antes do Cômodo dos Vales causou a morte de milhares, incluindo o Pachá e sua linhagem, fragmentando o reino em cidades-estado independentes. A independência de Tefir foi consolidada após a conquista de Kalimaron e Miratma, enquanto tentativas de retomar o território falharam. A instabilidade interna abriu caminho para a ascensão de mercadores, sacerdotes e magos poderosos que desafiaram o domínio dos Pachás, marcando um período de turbulência política e assassinatos que moldaram o futuro de Kalinshan. A aliança entre Tefir, Yud-Khazar e Kalinshan, forjada para combater os observadores em 170 antes do Cômodo dos Vales, durante as guerras do Olho Tirânico, marcou um raro momento de união entre os reinos. Embora a vitória tenha sido alcançada após 4 anos de conflito intenso, a aliança desmoronou rapidamente, refletindo as divisões políticas que há muito permeavam a região. Entre os anos de 27 e 450 após o Cômodo dos Vales, o Império Shun firmou-se como a maior potência de Kalinshan, fruto da ambição de Akabar Shun, o Ancião, descendente de uma família nobre modesta, porém reconhecida por sua tradição mágica. Akabar começou sua trajetória como aprendiz da princesa feiticeira Hinda Ital, de Tefir.
Após anos de estudo em Miratma, mudou-se para Porto Kalin, onde rapidamente ascendeu à elite social, vendendo suas habilidades mágicas ao maior pagador. Com astúcia política, Akbar infiltrou-se na corte de Sil Pasha Kadar el-Tarsaj, casou-se com sua filha e tornou-se Silvizar de Memnon, lançando as bases de um império. Akbar consolidou seu poder eliminando rivais e estabelecendo defesas mágicas, eventualmente tomando o trono de Kalinshan. Sua sede de controle expandiu-se quando orquestrou assassinatos políticos e casamentos estratégicos, incluindo da própria neta, Ariméria. Ele garantiu que seus descendentes ocupassem o trono de Tefir, embora enfrentasse resistência de figuras como Amalshum III. Este último herdou o trono unificado de Kalinshan e Tefir após a misteriosa morte de Akbar, coroando-se Kizar e movendo a corte para Shunak, o centro de um império em ascensão. Sob os sucessores de Akbar, o império alternou entre períodos de expansão militar e colapso interno. Shun II perseguiu clérigos, enquanto Hazamir al-Akhtohal negligenciou o governo, permitindo conquistas no Lago do Vapor e no Shar, mas abrindo espaço para futuras intrigas. Shun III, paranoico e mimado, cercou-se de luxos enquanto ordenava a execução de aliados e ignorava ameaças familiares. Sua morte trouxe ao trono Amal Shun IV, cujo reinado sangrento exterminou centenas de nobres antes de ser interrompido por sua loucura e assassinato. Em contraste, Amal Shun V trouxe paz e prosperidade, patrocinando arte, religião e conhecimento, como a construção da biblioteca edificante. Já Amal VI destacou-se por sua liderança militar firme, embora breve, reprimindo revoltas antes de sucumbir a uma tragédia. Shun IV, por sua vez, expandiu territórios com astúcia política e necromancia, mas sua tentativa de se tornar Lich fracassou, entregando o trono para a talentosa Kizara Shun V, que revitalizou as forças armadas e expandiu o império para o Shar, Nelanter e Shult. Shun VII centralizou todo o poder em si, mas sua brutalidade culminou na morte de milhões ao incendiar esgotos em um plano desastroso contra o crime. Após perder territórios para Cormir, ele tentou se tornar um Lich, mas foi sucedido por Kizara Shani, uma governante frívola manipulada por nobres ambiciosos. Após décadas de decadência, Amal Shun VII emergiu para retomar o controle, mas encontrou um império em ruínas. Sua perseguição à magia e aos clérigos agravou o colapso, e a rebelião de Tefir, liderada por Strom I, selou o destino do império, com a destruição de Shunak por Irikla Tagra, encerrando um dos maiores impérios humanos de Faerûn. Durante seu auge, o Império Shun popularizou o uso de mamelucos, escravos treinados para atuar como soldados e líderes. Contudo, após a queda do Império, a instabilidade política deu lugar a um breve governo de 3 pachás, até que em 533 os mamelucos tomaram o poder. Esse período de estabilidade foi encerrado pela Fúria Dracônica, logo no início do novo milênio, assim marcada pela ascensão de reis mercadores, o retorno do escravagismo e um novo capítulo para a história turbulenta de Kalinshan. Manchaca foi estabelecida como a nova capital, enquanto as cidades orientais enfrentavam ameaças de adoradores dos observadores, uma sombra persistente do antigo Império Shun. Com o colapso do reino dos Mamelucos em 1018, após o Cômodo dos Vales, os ricos começaram a adquirir terras e restauraram a escravidão, provocando alianças instáveis movidas por interesses pessoais. Décadas de guerras comerciais desestabilizaram a nação, com múltiplos líderes locais disputando o controle das cidades. Neste cenário, Saban el-Jenispul tentou reunificar Kalinshan como Sil Pasha, o líder dos pachás, obtendo o apoio dos líderes das cidades-estado e estabelecendo uma frágil ordem que resistiu por 2 séculos. Durante sua liderança, a nação enfrentou a Horda Negra em 1235, repelindo os orcs, mas às custas de uma crise política agravada pela morte de líderes durante os ataques. O filho de Saban consolidou a dinastia Jenispul, usando magia como um pilar de poder. No entanto, essa dependência abriu espaço para influências sombrias, como a Runa Torcida, enquanto figuras como o Pachapuk emergiram como símbolos de estabilidade em meio ao caos. Essa era de intriga política durou até o tempo das perturbações, em 1358,
quando Hallan el-Pesarcal ascendeu ao poder. De forma discreta, ele destronou a dinastia Genishpu, assumindo o controle do governo e do submundo criminoso, consolidando-se como um mestre das tramas políticas e sociais de Kalin-Shan. Após a Praga Mágica em 1385, o cristal Kalin Memnon, prisão do Ifrit Memnon e do Jin Kalin, foi destruído, libertando as duas entidades e reacendendo seu conflito secular. No caos que se seguiu, muitos habitantes de Kalin-Shan revelaram sua verdadeira natureza como Genasi, descendentes dos poderes elementais, alinhados com o fogo ou o ar. Tomaram as cidades de Memnon e Porto Kalin, perpetuando a guerra entre Ifrit e Djinns. Esse conflito desestruturou o reino, dividindo a região entre os Emirados do Fogo Celeste, como alguns estudiosos passaram a chamar, e os fragmentos das antigas estruturas calixitas. A Segunda Era do Fogo Celeste terminou em 1450, quando Kalin e Memnon foram banidos de volta ao caos elemental, deixando um rastro de destruição. Kalin-Shan tornou-se a terra de senhores da Guerra Genasi, conhecidos por sua crueldade contra humanos, tratados como escravos. Ruínas como Sudofor tornaram-se cenário de batalhas intermináveis entre Djinns e Ifrites renegados. Apenas Almraven resistiu como refúgio humano, protegida por magos e pela liderança do Pachá da Trama, mesmo diante de um poder cada vez mais enfraquecido. Em 1489, uma rebelião humana, impulsionada por um escolhido de Ilmater, finalmente derrubou os senhores Genasi. Começando como resistência pacífica, o movimento evoluiu para uma revolta generalizada após o desaparecimento do escolhido. Os mestres gênios foram banidos para os planos elementais ou exilados em desertos remotos. A liberdade conquistada trouxe o desafio de reconstruir a sociedade e lidar com os Genasi remanescentes. Enquanto os Kalichitas rezam pelo retorno do escolhido, Kalin-Shan luta para reerguer-se, tentando equilibrar seu legado tumultuado com a promessa de um futuro renovado. Kalin-Shan é um pilar indispensável nos Reinos Esquecidos, combinando história milenar, riqueza cultural e intrigas fascinantes. Suas paisagens vibrantes e sua posição estratégica fazem dela um centro de comércio e um palco para aventuras épicas. Entre mistérios mágicos, heranças de gênios e disputas políticas, a região simboliza a resiliência e complexidade de Faerûn. Kalin-Shan conecta o exótico sul ao norte civilizado, influenciando profundamente o equilíbrio do continente. É um convite constante para aventureiros explorarem seus segredos e moldarem seu futuro. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!